paz do Senhor, vamos para o nosso último vídeo da série, o chamado de Jeremias para o Ministério Infantil, e eu quero fazer um resumo com você e uma oração profética aqui para ministrar o seu coração, amém? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, aqui nesse resumo, que nós aprendemos é que o Senhor, Ele não improvisa, né? O Senhor tem um controle sobre todas as coisas. Então, Ele fez, não foi um improviso te colocando aqui para servir, ou para assistir esse vídeo, ou para servir no Ministério Infantil. Não. Deus não é assim. Deus é um Deus que tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano. E aí, a palavra, né, que veio ao meu coração, Deus não improvisa um chamado. O Senhor, ele prepara um processo, Ele faz no processo, amém? Então, primeira coisa que nós aprendemos, o Senhor nos separou, tá? Tô olhando pra cá porque meu resumo tá aqui, né? Como eu falei pra vocês. Então, a primeira coisa, o Senhor nos separou. Antes de fazer qualquer coisa, Deus nos separou. Ele já tinha para nós um plano, certo? Depois o Senhor nos chamou. Esse chamado, gente, ele não nasce do nosso simples desejo, ele nasce da vontade de Deus, certo? E aí o Senhor vai comunicando isso a nós, ao nosso espírito, vai trabalhando, ele tem o jeito dele de trabalhar com cada pessoa, né? O Senhor conhece os filhos que tem, a forma como faz, e assim esse chamado vai acontecendo. Então não é sobre uma simples escolha pessoal, é sobre obediência, né? Porque muitas vezes nós vamos precisar obedecer, fazer aquilo que Deus está pedindo para nós, e muitas vezes talvez não seja exatamente aquilo que você gostaria ou da forma que você gostaria de fazer, porque vai te confrontar, vai gerar confronto, vai gerar desconforto, tá? Outra coisa, Deus nos capacitou, ou melhor, nos capacita, lembra? O verbo no presente, Deus continua, né, a capacitar mesmo, não, aqui ó, desculpa, Deus nunca chama alguém e depois pergunta se ele é capaz. Deus chama e capacita. A capacidade vem depois do sim e não antes, tá? Por quê? Porque muitas vezes o Senhor nos chama e a gente realmente não se sente capaz, assim como Jeremias. Lembra que Jeremias falou, eu não sou capaz de falar em nome do Senhor. E o Senhor falou, não, eu vou, você vai falar aquilo que eu mandar e você vai aonde eu mandar. E o Senhor tocou Jeremias, a boca de Jeremias e ungiu, né? E deu as palavras para Jeremias, amém? Deus nos unge. A unção que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas é uma unção para um serviço específico, né? E essa unção nos dá uma autoridade espiritual. Lembra que nós falamos também de nos posicionar sobre, de assumir nessa posição de autoridade, estando ali à frente das crianças, como líderes de crianças, né? Essa unção é o que faz o natural tocar o espiritual. Então, a gente precisa sempre estar ali cheios da presença, cheios do Senhor. E como que eu vou fazer isso? Nas suas práticas diárias, né? A oração, o jejum, a consagração, a leitura da palavra, mergulhar na palavra de Deus, passar tempo com o Senhor, louvor, adoração, a renúncia, tá bom? E aí, depois que o Senhor ungiu Jeremias, depois que o Senhor nos unge, o que ele faz? Ele dá a visão. Essa visão é pra gente enxergar além do agora. Lembra o exemplo que eu dei? Então, às vezes você tá numa posição que você tá vendo algo aqui, mas às vezes você ajusta a sua posição, ou você recebe essa unção, uma nova informação, uma nova unção, né? Trazendo aqui pro espiritual, uma nova unção, e você consegue enxergar além. Então, você não tá enxergando só agora, você tá enxergando lá na frente, depois. Tá plantando algo que é para a eternidade, tá bom? Nós precisamos entender isso aí, nós estamos plantando para a eternidade. Então, o que eu queria te dizer é isso, que Deus, Ele nos separou e Ele nos prepara para esse tempo, né? Você não nasceu por acaso, né? Vou falar de mim aqui, nasci em 1991, não nasci por acaso em 1991. Né? Não é por acaso que eu cheguei neste dia, onde estão acontecendo todas essas coisas,
né, no mundo, no Brasil, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Não é por acaso que o Senhor me despertou para esse tempo. Então, assim, sabe? Como a história de Esther mesmo, né? Esther, talvez foi para esse tempo que Deus te chamou, né? Então, fala para você mesmo, fala o seu nome, né? Vou falar para mim, Jéssica, então talvez foi para esse tempo que o Senhor me chamou. Houve um dia em que eu precisei falar isso para mim mesmo e entender e aceitar isso e me posicionar, né, diante disso. Que o Senhor tem nos despertado, tem despertado cada dia mais pessoas e ministros, ministras para serem líderes das crianças do Brasil e do mundo, né? E isso não começa numa escala global, numa escala nacional, isso começa aqui, na nossa igreja local, com as nossas crianças, com o nosso ministério, e aí nós vamos crescendo, aperfeiçoando, e o Senhor vai enviando mais pessoas, vai preparando, e as nossas crianças também vão sendo preparadas, tá bom? Eu quero só dar uma palavra final para você, né? Além de falar aqui do Deus que te separou, Deus que te unge, que te capacita, que te direciona, que dá a visão, eu quero te dizer que o Senhor, ele faz isso com pessoas comuns. Quero te dizer que o Senhor, ele faz isso, né, comigo e com você. Como eu disse, o Senhor não quer líderes perfeitos, ele quer pessoas, precisa de pessoas disponíveis e posicionadas, certo? Mas eu quero também ampliar ainda mais a sua visão, né? Falando sobre ampliar a visão, eu gostaria de dizer para você que as nossas crianças que estão sendo preparadas hoje, dentro do Ministério Infantil, talvez você ainda não tinha essa visão, mas você vai ter agora, tá? Elas não estão apenas ali para aprender a palavra e falar e executar essa palavra num simples dia a dia, né? Nós precisamos, falando sobre ampliar a visão e pensar lá à frente, nós precisamos entender que essas crianças vão crescer, vão se formar, vão se tornar grandes pessoas e vão poder tocar as 7 esferas da sociedade, tá? Então, no falando sobre ampliar a visão, eu quero que você tenha isso no seu coração. As crianças vão crescer e elas vão poder tocar lugares onde talvez eu e você, nós não vamos entrar e não vamos tocar, mas elas vão. Então, a política, as mídias, a educação, né, artes, comunicação, o judiciário, enfim, em vários lugares ali, elas vão poder ter acesso, tá bom? Que eu e você, a gente não sabe, mas o Senhor sabe e Ele está conduzindo todas as coisas. Dito tudo isso, com todo esse ensinamento que o Senhor trouxe para nós, né? Eu quero glorificar o nome de Deus por isso. Quero dizer que esse treinamento, esses vídeos aqui, são a base do treinamento para o Ministério Infantil, porque nós precisamos entender o nosso chamado para nos posicionar. E aí eu quero orar com você e fazer uma oração aqui por todos os líderes, por todos os pastores, por todos os ministros de criança, amém? Eu quero orar com você, que você possa receber essa oração, concordar com ela, profetizar ela aí sobre a sua vida também, amém? Querido Deus e Pai, nós reconhecemos, Senhor, reconhecemos que nós fomos separados e chamados, Pai, para esse tempo. Nós fomos, Pai, levantados, Senhor, para estarmos nesse tempo trabalhando e ministrando em favor das crianças, Pai. Pai, mas nós entendemos, Senhor, que isso não é por mérito, mas isso é pela sua graça, pela graça do Senhor. Nós entendemos, Senhor, que hoje nós precisamos nos posicionar, nós precisamos dizer sim, Senhor, ao teu chamado, dizer sim, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos pedido, e nos posicionarmos, Senhor, mesmo, Pai, que isso gere em nós, Pai, com desconforto, mesmo que isso gere, Senhor, confronto, Papai amado. Pai, nós entendemos, Senhor, que o Senhor é o Deus, Pai, que nos chama. Por isso também nós pedimos, Senhor, renova a nossa unção, dá-nos, Senhor, um amor, Pai, o amor por servir, o amor pelas crianças, pelas famílias. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor renove, Senhor, a nossa unção
coração também trazendo, Senhor, sensibilidade, que o Senhor nos dê autoridade, Senhor, que o Senhor nos dê temor, Pai, que nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a vencer os nossos medos, as nossas limitações, Pai. Nos ajude a não recuar, nos ajude, Senhor, a vencer as comparações, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, que possa ser dissipado em nome de Jesus. Nós rejeitamos, nós anulamos, Senhor, todo o espírito de rejeição, todo o espírito de comparação, de facção, de distração, Senhor, do nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos, alinha, Senhor, a nossa visão com o céu, Pai. Alinha a nossa visão com aquilo que o Senhor tem para as nossas crianças, para os nossos ministérios, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que estamos posicionados em Deus, posicionados, Senhor, como servos fiéis para executar aquilo que o Senhor tem nos pedido, Pai, no lugar aonde o Senhor nos colocou e aonde o Senhor nos plantou. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que nós possamos, Senhor, gerar, Pai, frutos eternos, Senhor. Nós possamos, Pai, em nome de Jesus, conduzir as crianças, Pai, a gerarem frutos eternos, que vão tocar vidas, que vão salvar vidas, Pai. Que tudo isso, Senhor, nós declaramos, Pai, seja para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido, assim, edificado, que você tenha não só tomado aqui conhecimento, mas que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado no teu coração. Amém? Que você puder, você pode aí tá compartilhando comigo, com a gente, aquilo que você aprendeu, o que mais tocou o seu coração, qual era a sua visão antes e qual é a tua visão agora, acerca do ministério infantil, do teu chamado, aquilo que o Senhor trabalhou com você nesse período, tá? Durante esses 5 vídeos que nós fizemos, e que você possa compartilhar ele para abençoar a vida de mais pessoas, tá bom? Porque esses vídeos, eles vão ficar disponíveis aqui para que mais pessoas possam ser abençoadas, porque é algo que eu tenho no meu coração. Eu não quero ser uma represa, eu quero ser um rio e abençoar a vida de outras pessoas com tudo aquilo que o Senhor tem, trago para abençoar também a minha vida. Amém? Então que Deus te abençoe, até a próxima série, até os próximos vídeos, e que o Senhor fale muito grandiosa e poderosamente ao seu coração. Você continue persistindo no chamado, persistindo naquilo que o Senhor tem entregado para você fazer, posicionado firme em Deus, cinja os seus lombos e não saia da posição. Amém? Deus te abençoe, guerreira, guerreiro, valente do Senhor, líder de criança. O Senhor vai abençoar onde você tocar as suas mãos. O Senhor vai abençoar. Onde você colocar os teus pés, Ele vai te dar por herança. Aonde você abrir a tua boca, você vai ali estar abençoando vidas em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.